amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Na carta aos Tessalonicenses, em seu capítulo 2, Paulo nos fala que trabalhou com as próprias mãos, dia e noite, para não ser pesado a nenhum daqueles a quem anunciava o Evangelho. O primeiro evangelista, o primeiro pregador, o mais importante, o mais lido, o mais citado, o mais seguido, trabalhava com as próprias mãos. Muito embora a Escritura diga que o operário merece o seu salário, Paulo queria anunciar o Evangelho gratuitamente. Ele o recebeu gratuitamente de Deus, não foi através de esforço próprio, não foi através do ensinamento de quem quer que seja, ele também gostaria de oferecê-lo aos demais de maneira gratuita. Hoje as circunstâncias mudaram. Quem serve o altar, vive do altar, porém com uma condição, que viva uma vida modesta e, sobretudo, que não faça do evangelho ou da piedade, como diz o texto, uma fonte de lucro. Porque isto seria o anti-evangelho. Enriquecer-se pessoalmente com a difusão da palavra de Deus, mercadejar com a palavra de Deus, isto é o contrário de Paulo, isto é o contrário de todos os grandes e santos evangelistas, que viveram uma vida digna sim, porém pobre, humilde ou pelo menos discreta e no meio daqueles a quem anunciava a própria palavra. Eu digo isto porque parece que no século passado, e neste também, se descobriu que a religião é uma fonte de renda. E são muitos e muitas aqueles que abrem portas de garagem, sem nenhum mandato, sem nenhuma missão apostólica, sem nada, e passam a anunciar o que querem da palavra de Deus. A palavra de Deus a próprio gosto, a palavra de Deus de acordo com os seus sentimentos, sem nenhum estudo, sem nenhum aprofundamento e sem nenhuma ligação com a tradição precedente, mas dá dinheiro. E se a esta pregação seguem ainda milagres, Paulo, ao que tudo indica, não realizava milagres diariamente, mas se estes aqui realizam, então podem estar certos de que as portas não só são abertas, mas o local repleto de pessoas, a maioria das quais, é preciso dizer, vai não para servir Deus, não para escutar Deus, não para se corrigir através da palavra de Deus, mas para se servir de Deus, a olhar para as mãos de Deus naquele momento e ver o que pode ou o que consegue arrancar dali, para si e normalmente graças materiais. Pois eu ouvi certa vez numa televisão, num canal de televisão, Deus é riquíssimo. E qual é o pai que não quer ver o seu filho riquíssimo também? Mas que? Isto aqui é a distorção completa do Evangelho. Deus é rico em quê? Deus é rico em dólar? Deus é rico em euro? Deus é rico em ouro? Deus é rico em prata? Deus é rico em quê? Em que ele quer ver os seus filhos riquíssimos? De fato quer, mas a verdade estava inteiramente modificada e camuflada pelo erro, e se torna tanto pior e mais perniciosa quanto
maior é a dosagem de verdade que o erro como tal aguenta e suporta. Destas pessoas, nós gostaríamos de ter distância.